Você já imaginou descobrir um segredo capaz de mudar tudo o que sabemos sobre o passado? Agora, em 2025, uma equipe internacional de arqueólogos afirma ter encontrado algo extraordinário sob as pirâmides do Egito. Mas afinal, o que realmente há escondido nas profundezas desses gigantes misteriosos? Há milhares de anos, as pirâmides de Gizé desafiam a ciência e alimentam nossa imaginação com enigmas intrigantes. Recentemente, uma descoberta promete revelar um mistério ainda maior, escondido sob as areias egípcias. Será que finalmente estamos próximos da verdade sobre essas maravilhas antigas? Prepare-se para uma revelação que parece saída de um filme de aventura. Pesquisadores afirmam ter descoberto uma imensa cidade subterrânea abaixo das famosas pirâmides do Egito. Mas qual é o significado dessa descoberta? Será apenas um exagero ou o início de uma nova era em nosso entendimento histórico e espiritual? Desde tempos antigos, lendas falam sobre câmaras secretas e portais místicos escondidos no Egito. Agora, em pleno século XXI, o radar parece ter encontrado o que muitos acreditavam ser apenas mitologia. Afinal, estaríamos diante de provas reais dos lendários salões de Amenti? Com imagens que desafiam nossa compreensão, arqueólogos internacionais dizem ter encontrado túneis e câmaras ocultas que se estendem profundamente sob Gizé. O impacto dessas descobertas pode alterar tudo o que sabemos sobre a espiritualidade e a história egípcia antiga. Mas será que tudo isso é verdade ou apenas um erro científico? Neste vídeo vamos explorar juntos as novas revelações sobre uma possível cidade subterrânea sob as pirâmides do Egito. Venha descobrir conosco se estamos próximos de desvendar um dos maiores enigmas da humanidade ou se tudo não passa de especulações ousadas. Está pronto para essa jornada fascinante? Antes de começar, queria compartilhar com você um e-book totalmente gratuito que eu elaborei para te ajudar na jornada do conhecimento da nossa magia mental. Corre no primeiro link fixado desse vídeo e faz o download gratuito. Vamos lá? As pirâmides de Gizé são monumentos imponentes que há milhares de anos impressionam a humanidade. Construídas há mais de 4.500 anos, essas estruturas não apenas testemunham a grandiosidade do Egito Antigo, mas também guardam segredos que intrigam estudiosos e pesquisadores até hoje. Ao longo dos séculos, as pirâmides têm sido objeto de fascínio, não apenas por sua beleza e imponência, mas pelo mistério que as cerca. Muitos estudiosos acreditam que elas eram apenas tumbas monumentais para os faraós, enquanto outros defendem que seu propósito pode ser bem mais complexo e espiritual. A precisão das pirâmides, especialmente em relação à matemática e à astronomia, continua sendo um grande enigma. A maneira como as estruturas se alinham perfeitamente com as estrelas sugere que os antigos egípcios detinham um conhecimento avançado e surpreendente para sua época, levantando teorias que vão desde tecnologias perdidas até influências extraterrestres. Além da função arquitetônica e funerária, as pirâmides também tinham um papel essencial na espiritualidade egípcia. Elas simbolizavam a ascensão do espírito dos faraós ao céu e eram vistas como pontes entre o mundo físico e o divino, refletindo a profunda busca humana por entender o além e a vida após a morte. Recentemente, descobertas realizadas em 2025 indicam que as pirâmides podem esconder ainda mais segredos, desta vez sob suas bases. A identificação de possíveis estruturas subterrâneas está agitando a comunidade científica e promete adicionar novos capítulos à história das pirâmides. Essas novas descobertas têm potencial para transformar radicalmente nosso entendimento sobre a civilização egípcia. Revelar o que há debaixo das pirâmides pode não apenas responder a perguntas históricas pendentes, mas também aprofundar nosso conhecimento sobre as práticas espirituais e culturais dos antigos egípcios. Em março de 2025, uma colaboração entre pesquisadores italianos e escoceses trouxe à tona uma descoberta impactante: evidências de uma grande cidade subterrânea sob as pirâmides de Gizé. Os dados iniciais sugerem que essa cidade pode estar a mais de 600 metros abaixo da superfície.
Utilizando tecnologias avançadas de radar, os arqueólogos identificaram uma extensa rede subterrânea composta por túneis, corredores e câmaras interconectadas. Algumas dessas câmaras têm formatos distintos, incluindo grandes poços cilíndricos que parecem ter servido para propósitos específicos e misteriosos. Essas estruturas intrigantes apresentam semelhanças impressionantes com antigas descrições dos míticos salões de Amenti, citados em textos egípcios antigos como locais de rituais espirituais e jornadas após a morte. De acordo com os arqueólogos, esses salões poderiam ser locais onde sacerdotes egípcios realizavam iniciações espirituais profundas, preparando almas para uma jornada ao além, ou até mesmo como locais de armazenamento de conhecimentos ocultos que estavam além do entendimento comum. A revelação dessas câmaras subterrâneas trouxe à tona debates acalorados na comunidade científica e espiritualista. Alguns especialistas sugerem que as pirâmides e seus subterrâneos poderiam formar um gigantesco complexo espiritual que transcende a simples função funerária dos faraós. Agora, com essas novas revelações, cresce o fascínio pelo Egito Antigo e se abrem novas portas para compreender não apenas a história e espiritualidade egípcias, mas também possíveis conexões entre culturas antigas e conhecimentos ocultos que ainda podem influenciar nosso entendimento atual do mundo. Apesar da empolgação gerada pela recente descoberta, a comunidade científica está profundamente dividida. Muitos especialistas questionam as técnicas utilizadas para detectar as estruturas subterrâneas, afirmando que os dados captados por radar podem ter interpretações ambíguas. O renomado egiptólogo Zahi Hawass foi um dos primeiros a manifestar ceticismo em relação à descoberta. Segundo ele, as alegações de uma cidade subterrânea são completamente infundadas e não há ainda evidências concretas suficientes para sustentar tais afirmações. Críticos da descoberta também apontam para o fato de que as imagens obtidas pelos radares ainda não passaram por um rigoroso processo de revisão por pares, essencial para validar cientificamente qualquer pesquisa arqueológica significativa. Outra preocupação entre os pesquisadores é a profundidade alegada das estruturas. Muitos especialistas em geologia e arqueologia argumentam que alcançar tais profundidades com precisão usando radar é algo tecnicamente improvável, o que levanta dúvidas adicionais sobre a veracidade das alegações feitas pelos pesquisadores. Mesmo com tantas críticas, os defensores da descoberta insistem que essas estruturas subterrâneas são reais e já planejam expedições adicionais para obter evidências físicas diretas. Para eles, a resistência da comunidade científica é compreensível, considerando o impacto revolucionário que tais descobertas poderiam ter na compreensão histórica e cultural do Egito Antigo. Por outro lado, há quem veja essas controvérsias como uma oportunidade valiosa para debates acadêmicos produtivos, argumentando que o ceticismo científico é fundamental para evitar conclusões precipitadas. Esses especialistas sugerem que novas pesquisas com tecnologias mais avançadas poderiam esclarecer de uma vez por todas se as estruturas são reais ou fruto de interpretações exageradas. Independentemente das controvérsias atuais, fica claro que o mistério em torno das pirâmides continua mais vivo do que nunca. Essas disputas científicas só aumentam o interesse público, incentivando novas gerações de arqueólogos a explorarem mais profundamente os enigmas ocultos sob o solo egípcio. As recentes descobertas sobre a suposta cidade subterrânea em Gizé reacenderam o interesse pelos lendários salões de Amenti, mencionados frequentemente nos textos antigos egípcios. Esses locais, segundo as tradições milenares, seriam espaços sagrados onde a vida e a morte se entrelaçam, permitindo o acesso a conhecimentos superiores e espirituais. Historicamente, os salões de Amenti são descritos como locais onde almas recém-desencarnadas eram conduzidas em uma jornada espiritual profunda. Esses espaços misteriosos simbolizavam uma espécie de ponte entre o mundo físico e o espiritual, oferecendo a oportunidade para transformação, julgamento
e renascimento espiritual. Antigos sacerdotes egípcios acreditavam que nos salões de Amente ocorria uma preparação detalhada das almas para a vida após a morte, envolvendo rituais específicos e ensinamentos secretos. Essas práticas, há milhares de anos, alimentavam a crença em uma continuidade da consciência e na imortalidade da alma. Com a descoberta das estruturas subterrâneas sob as pirâmides, muitos entusiastas e pesquisadores sugerem que essas câmaras podem ser representações físicas dos lendários salões de Amenti, indicando que os antigos egípcios talvez realizassem práticas espirituais bem mais complexas e avançadas do que se imaginava anteriormente. Essas novas revelações trazem à luz questionamentos intrigantes sobre o verdadeiro conhecimento dos egípcios em relação ao mundo espiritual. Alguns estudiosos afirmam que esses espaços poderiam ter sido projetados não apenas como locais simbólicos, mas também como espaços físicos reais, dedicados ao ensino e prática de técnicas avançadas de meditação, projeção astral e comunicação espiritual. O surgimento desses debates tem gerado entusiasmo tanto em círculos acadêmicos quanto espiritualistas, promovendo uma nova onda de pesquisas interdisciplinares que tentam entender melhor as conexões entre espiritualidade, ciência e cultura no Egito Antigo. No entanto, essas interpretações espirituais dos salões de Amente ainda encontram resistência na comunidade científica tradicional, que pede mais evidências concretas antes de associar as estruturas descobertas aos antigos relatos místicos. Mesmo assim, a possibilidade de que esses locais sejam reais abre portas fascinantes para reavaliar como percebemos a espiritualidade no contexto histórico egípcio. Assim, independentemente da conclusão científica, o ressurgimento do interesse pelos salões de Amente demonstra como a espiritualidade egípcia continua profundamente relevante e capaz de inspirar reflexões sobre a natureza da consciência e a conexão entre o material e o espiritual até os dias atuais. Diante das descobertas fascinantes e das intensas controvérsias científicas, estamos em um momento crucial para decidir o que realmente acreditamos sobre os mistérios que envolvem as pirâmides de Gizé. Afinal, estaríamos diante de revelações reais que podem alterar profundamente nossa visão do passado, ou apenas especulações que mantêm viva a aura de mistério dessas maravilhas antigas? Este cenário de dúvida científica e entusiasmo espiritual não é novo. Durante séculos, cada grande descoberta arqueológica no Egito trouxe consigo debates acalorados, mas também renovou o interesse mundial pelos segredos de uma das mais intrigantes civilizações da história humana. Independentemente das críticas e da necessidade de mais comprovações, é evidente que o interesse público e acadêmico pelas pirâmides e suas possíveis câmaras subterrâneas só aumentou. Muitas pessoas acreditam que essas revelações, reais ou não, oferecem uma oportunidade única de revisitar conceitos históricos e espirituais há muito tempo esquecidos ou mal compreendidos. Neste sentido, as descobertas recentes estão contribuindo para uma importante reflexão sobre o limite entre ciência, história e espiritualidade. Talvez a verdadeira riqueza dessas revelações não esteja apenas em confirmar ou negar fatos históricos, mas em estimular o questionamento e o aprofundamento do entendimento sobre nossa relação com o desconhecido e o invisível. As pirâmides egípcias têm sido, ao longo da história, símbolos poderosos de nossa busca por significado. Elas representam não só o brilhantismo arquitetônico ou os mistérios arqueológicos, mas também a eterna busca da humanidade por respostas sobre a vida, a morte e o significado maior da existência. A possibilidade de que exista uma cidade subterrânea sob as pirâmides reforça a ideia de que talvez não conheçamos tanto quanto imaginamos sobre civilizações antigas, e isso pode ser uma oportunidade para reavaliar muitos conceitos que acreditamos serem verdades absolutas. Portanto, a decisão sobre acreditar ou não nessas revelações depende também de nossa capacidade de equilibrar o ceticismo saudável com a abertura para novas perspectivas. A ciência continuará buscando provas materiais,
enquanto a espiritualidade continuará inspirando teorias e interpretações fascinantes sobre o papel dessas estruturas na história da humanidade. E você? O que acredita que realmente está escondido sob as pirâmides de Gizé? Compartilhe suas ideias e dúvidas conosco. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Magia da Mente e compartilhar este conteúdo incrível com alguém que também é apaixonado pelos mistérios do Egito Antigo. Juntos, vamos continuar explorando esses enigmas fascinantes que intrigam a humanidade há milhares de anos.